Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências. Estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de serem felizes. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências. Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação. Eu estou na minha obrigação de poder falar por uma nação que não passou por guerra, mas tiveram suas bocas caladas, lágrimas no rosto, vidas acabadas e famílias destruídas. Eu não desistirei de falar até eu inspirar um povo sem identidade, roubada por um corpo governante na ansiedade de ser infeliz. Foram vítimas desta diretriz, acuados e chantageados, se encontram sem um ombro amigo. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências, afinal Davi derrotou Golias. De consciência limpa eu falo pelos que não podem falar. Aqui estou pra falar. Eu sou o Adriano, a voz dos que não podem falar. Não me importo das consequências. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. As páginas da torre não mais me prendem, a fé cega cedeu espaço à razão. Eu vi luz além das reuniões e decidi trilhar meu próprio caminho. A família e os amigos olham com desdém, mas minha mente se abriu como as asas de um pássaro. Não sou mais refém das profecias e datas, a verdade é minha bússola, meu farol. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. A estrada é íngreme, mas a jornada é minha, não mais escondido atrás de um nome. A liberdade é o vento que me impulsiona, e a coragem é meu escudo contra a culpa. Então canto alto e claro para o mundo ouvir que a liberdade é um direito que não posso perder. Além das portas, encontrei meu próprio ser, e a jornada continua sem medo de renascer. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio.
sou dono da minha própria vida. Além das portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Portas, além das regras, eu encontrei a liberdade que anseio. Deixei para trás dogmas e amarras, e agora sou dono da minha própria vida. Eu sei que o medo vem como um furacão, te faz pensar que não há solução. Deixar pra trás tudo que construiu, parece que o mundo inteiro caiu. Mas ouça a voz que vem do seu coração, é o chamado pra sua libertação. Lá fora há mais do que te fizeram crer, a verdade te espera. É só você querer, você não vai perder, vai se encontrar. Há um mundo inteiro pra você abraçar. Se o amor for real, ele vai te seguir. Coragem, levante, é hora de partir. Não é o fim, é só o começo. Um novo caminho, um recomeço. Eles dizem que lá fora só há escuridão, mas você já sentiu essa prisão. As barreiras quebram quando você diz não. Escolhe a vida sem manipulação. Você não está só, há quem te entenda. Todos como você que se libertarão da agenda. O que é verdadeiro sempre vai permanecer. A força que busca a liberdade vai te fortalecer. Você não vai perder, vai se encontrar. Há um mundo inteiro pra você abraçar. Se o amor for real, ele vai te seguir. Coragem, levante, é hora de partir. Não é o fim, é só o começo. Um novo caminho, um recomeço. As lágrimas podem cair, é natural, mas a dor não é eterna, é só temporal. O medo vai sumir quando você se olhar e ver o quanto é forte pra recomeçar. Você não vai perder, vai se encontrar. Há um mundo inteiro pra você abraçar. Se o amor for real, ele vai te seguir. Coragem, levante, é hora de partir. Não é o fim, é só o começo. Um novo caminho, um recomeço. Deixa a voz soar, você vai brilhar. Você nasceu pra viver e pra voar. Passei a vida de joelhos, obedecendo em vão, acreditando que o sacrifício era minha salvação. Trabalhei de graça, dei meu sangue e meu suor, mas agora vejo, só perdi tempo em vão. Promessas vazias, controles, mentiras, me tiraram o tempo, me roubaram a vida. Eu era só um peão, um jogo de poder, mas os meus olhos abriram e agora eu posso ver. Fui cego, mas hoje enxerguei os anos roubados e o que desperdicei. Venderam a verdade, mas só me prenderam. Eu dei tudo de mim e no fim eles perderam. Chamaram de amor, mas era só opressão. Vestiram de ferro, medo e a prisão. Cada passo que dei, eles ditaram por mim, mas no silêncio ouvi minha alma dizer fim. O preço da obediência foi alto demais. Perdi meus sonhos, perdi minha paz, mas hoje eu escolho quebrar a maldição. Minha voz se ergue, minha alma é valente. Fui cego, mas hoje enxerguei os anos roubados e o que
sei que o medo vem como um furacão, te faz pensar que não há solução, deixar pra trás tudo que construiu. Parece que o mundo inteiro caiu, mas ouça a voz que vem do seu coração. É o chamado pra sua libertação. Lá fora há mais do que te fizeram crer, a verdade te espera. É só você querer, você não vai perder, vai se encontrar. Há um mundo inteiro pra você abraçar. Se o amor for real, ele vai te seguir. Coragem, levante, é hora de partir. Não é o fim, é só o começo. Um novo caminho. Você acredita? Confia em tudo que eles falam. Dizem que a verdade só existe no que proclamam, mas no fundo algo não se encaixa, não parece certo. O coração apertado, tentando esconder o deserto. Mas olha ao redor, veja o mundo além. Há mais vida lá fora, onde o amor não tem refém. Não se prenda a correntes que te fazem duvidar. A verdade é maior e você pode despertar. Abra os olhos, veja além do que te mostram. Saia da sombra onde só a dor encosta. A liberdade espera, você pode encontrar. O caminho é seu, só precisa acreditar. Prometeram paraíso, mas te deram prisão. Dizem que questionar é cair na escuridão. Mas o que é a fé sem o direito de pensar? Um eco vazio que só te faz calar. Mas olha ao redor, veja o mundo além. Há mais vida lá fora, onde o amor não tem refém. Não se prenda a correntes que te fazem duvidar. A verdade é maior e você pode despertar. Abra os olhos, veja além do que te mostram. Saia da sombra onde só a dor encosta. A liberdade espera, você pode encontrar. O caminho é seu, só precisa acreditar. Abra os olhos, veja além do que te mostram. Saia da sombra onde só a dor encosta. A liberdade espera, você pode encontrar. O caminho é seu, só precisa acreditar. Você é Cresci com o peso de um livro na mão, mentiras ditas como a única razão. Palavras que guiavam meu dia a dia, mas acabavam com minha alegria. Questionar era um risco, um crime, uma dor, mas a dúvida crescia sussurrando amor. E no silêncio da mente encontrei a canção, a coragem de seguir o meu coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar. Sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Perdi amigos, perdi a família também. O preço da verdade foi um mundo sem ninguém. Mas encontrei pessoas que souberam me ouvir, almas que me abraçaram e me ensinaram a sorrir. Cada lágrima caída é um passo pra voar, cada medo enfrentado é um lar pra habitar. A culpa que pesava hoje é só uma lição de que o amor começa dentro do coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar. Sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Não há castigo e só recomeço.
Uma jornada pra encontrar meu endereço. Minha voz antes presa, hoje grita com paixão. Eu sou mais que um rótulo, tomo minha decisão. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar. Sinto o vento livre, me deixando sonhar. Carrego cicatrizes, mas também a libertação. Sou dono da minha história, fui a minha salvação. E quando olho pra trás, vejo quem eu fui. A dor se transforma no que não fui. Não sou perfeito, mas agora sou eu, livre pra viver no mundo que escolhi. Olá, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite a todos vocês, família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Que prazer para mim é estar com vocês aqui nesta tarde aqui na Espanha, de terça-feira. Eu ainda em processo de recuperação, uns dias melhor, outros dias não tão bem, mas aqui com vocês, né, para trazer novidades e também trazer alguma informação que seja de vital importância para alguns que estão saindo do engano religioso, que estão saindo, né, do autocontrole mental de uma seita. Vocês que são sofredores, mais vencedores da fé, vítimas, mais sobreviventes das testemunhas de Jeová, da Watchtower ou da Torre de Vigia, né, esta seita que se disfarça de religião. Sejam bem-vindos aqui à tua família deste canal, Adriano, a voz dos que não falam. Deixe o teu like, inscreva-se no canal, tanto aqui neste canal, como também no canal paralelo, Adriano Sem Censura JW. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês e trazer um assunto de suma importância. Normalmente, gente, eu poderia aqui usar, né, de um método que chamaria mais a atenção do pessoal, né? Quer dizer, bomba, corpo governante, não sei o que, não sei o que. Eu tenho notícias assim para dar, mas eu cheguei a uma conclusão de que o que mais beneficia a quem está saindo da Torre de Vigia não são as notícias bombas, não são notícias sensacionalistas, mas são aquelas que preenchem aquele vazio que fica no nosso coração quando nos sentimos desamparados, sem chão, quando descobrimos que estávamos num engano e numa mentira. Quando eu saí que eu descobri todo o engano e escrevi uma carta e saí da organização, que eu nunca fui expulso, eu saí por minha conta e perdi toda a minha família por isso. Quando isso aconteceu comigo, alguns canais ativistas me ajudavam muito, como o canal de Paulo Sávio e também o canal de Alfred, o Sentinela Livre, que fazia vídeos que tocavam o meu coração. Ele não trazia notícias sensacionalistas, não. Portadas fantásticas, não. Mas ele trazia assuntos como o medo que vive uma testemunha de Jeová. Ou assuntos como é Deus castigador ou bondoso? Coisas assim, né? Que me tocavam o coração e me fazia raciocinar sobre a decisão que eu tinha tomado. E eu passava horas vendo os seus vídeos. E me confortou muito naquela época, não é? Também poder conversar com outras pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu. Tudo isso me confortou. Por isso eu estou fazendo lives como essa, apenas para que vocês tenham uma ideia. Acaba de me comunicar, né, que aí o Ministério Público brasileiro, aceitou a trâmite um processo de Ian Christian contra a Organização das Testemunhas de Jeová. E o Ministério Público entrou em contato com o Ian pedindo informações detalhadas sobre como funciona por dentro as Testemunhas de Jeová. Isso para que vocês vejam que o Ministério Público está realmente interessado em investigar esta organização. E está tomando a sério as denúncias. Ian denunciou, passou meses, agora o Ministério Público já notificou a ele que foi aceito o processo e que agora, hoje, ligou para ele para perguntar detalhes dos trâmites internos da organização.
Ou seja, a casa está caindo para a organização das Testemunhas de Jeová. Embora os defensores desta seita possam dizer o que quiserem, estamos fazendo muito barulho. E esse barulho não é para prejudicar as pessoas, é para ajudá-las. Este barulho é para acabar com o domínio absoluto sobre a vida das pessoas de uma organização de autocontrole mental. Nós queremos ajudar pessoas sinceras e boas de coração que estão dentro dessa organização a se livrarem disso aí, né? Muitos não gostam de que nós façamos esse trabalho, mas chupa essa manga, né, não? Fazer o quê, né, não? Me importa um pepino. Aqueles que gostam ou não. Nós continuaremos fazendo esse trabalho enquanto eu estiver vivo, né? Minha saúde está debilitada, mas eu continuo vivo, meu coração ainda continua batendo. E enquanto ele continua batendo, eu tenho a capacidade de vir aqui e explicar para vocês o que está acontecendo e como é que funciona o mundo das Testemunhas de Jeová. O corpo governante está totalmente desesperado. E esse desespero que eles estão transmitindo em alguns discursos, como nós vimos, né, de David Splane, são desesperos mostrando que eles perderam o controle. Alguns dirão, que é isso? Eles ainda controlam, entre aspas. Eles já percebem que se escorre entre os dedos o controle absoluto das famílias e dos indivíduos. Cada vez mais salões do reino vazio. Eu recebi fotos ontem de um salão do reino a ponto de começar uma reunião com 4, 5 pessoas. Isso acontece em alguns lugares. Em países onde tem muita pobreza e miséria, não, os salões estão cheios. Porque são pessoas sem cultura, muitas vezes, não por culpa delas, porque são países que são pobres, né? As pessoas não têm acesso facilmente, como em outros países, à educação, a um nível de vida melhor, não tem. Então essas pessoas, infelizmente, são um alvo mais fácil de captação. Quanto menos escolarização, quanto menos a pessoa ela tem capacidade intelectual, mais fácil ela está para ser captada por essas seitas de autocontrole mental. O único que eu posso dizer para vocês é o seguinte: todos nós que fizemos parte desta organização, das Testemunhas de Jeová, né, como muitos que estão aqui, por exemplo, né, João J. Emboava, meu querido amigo, a família Emboava de Pindamonhangaba, sejam bem-vindos, queridos, sempre aqui conosco, um beijinho no coração. Roubaram o teu São Paulo ontem, feio, 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 feio. Sinto muito, querido. Sanaika Ferrari, boa tarde, irmão Adriano, estou indo trabalhar, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Eu comecei a live, né, mas eu não me sinto de todo bem ainda, hein? Então, se eu me sinto mal, termino a live antes, ok? E vou descansar. Mas, por enquanto, podemos continuar aqui conversando. Andreu Tucci, like número 3. Depois da tempestade, boa tarde a todos. Boa tarde, bem-vindo ou bem-vinda. Michael Rocha, boa tarde, irmão Adriano e a todos os irmãos. Boa tarde. Ian Curtis, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Ian. Um forte abraço, querido amigo. Obrigado, obrigado de coração. Wanda Rosalva, boa tarde, amigos queridos. Adriano, abração. Abraço. Jacira Amaral, querida, aí está a nossa tesoureira, né, das manifestações, da próxima manifestação que está aí na tela, né, manifestação dia 13/4/2025 na Avenida Paulista, embaixo ali no MASP. O Pix da manifestação, que ainda nos falta aí uns R$400 para cumprir com os gastos, né, é 61-98208-6873. Tem que sair o nome Jacira da Silva Amaral. O banco é o Bradesco. E aí está posto, né? Artes Transcendente, o Calico Pontual, boa tarde, querido. A Solange também. A Cláudia Araújo, querida, lá do Rio de Janeiro, um beijinho no coração. Solange, Sueli Carvalho, um beijo no coração. Jacira Amaral. Magnéia Eduardo, querida, bem-vinda. Wanda Rosalva Pupim, tá por aí também. A Solange, a Cláudia, o Borboleta de Aço. Bem-vindos todos, né? Ian Curtis, Horácio Vilches, meu querido amigo. Un besito en tu corazón, Horacio Vilches, querido, colaborador y miembro del canal.
Wanda Rosalva, Ana Rafaela, boa tarde, Adriano. Comecei a acompanhar seus vídeos agora, mas tenho gostado muito. Sou ex-mulher de um ex-TJ, mas também sofri muito ostracismo por não querer me tornar uma testemunha de Jeová. É duro, é realmente isso que acontece. Um momentinho, gente, deixa eu mandar um recado para uma pessoa que está me escrevendo aqui. Um momentinho. Já mandei a mensagem. John Connor, Wanda Rosalva, bem-vindos. Regina Célia Freitas, depois da tempestade, like 40, obrigado, Adriano, obrigado a vocês. Né? O John Connor disse que as testemunhas de Jeová vão dizer que é perseguição, sempre disseram, não é? Maria de Fátima Campos, boa tarde, Adriano, e a todos na paz de Cristo. Rosângela Santos, olá, Adriano, boa tarde a todos na live. Parece que quanto menos instrução, mais eles querem dominar as pessoas. Isso é. Manuel Paulo, dos Santos. Boa tarde, Adriano. Acabei de fazer um pix. Obrigado, querido. Obrigado pela colaboração, a manifestação. Alessandra, boa tarde. Amo vocês. Um forte abraço. Depois da tempestade, também fiz um pix para apoiar. Obrigado. Obrigado, depois da tempestade. Um beijinho no coração. Regina Célia Freitas. Gostaria tanto de estar na manifestação, mas moro longe. Sou sozinha, sem condições. Mas você... teu apoio também, por meio dos teus bonitos comentários, né, por estar aqui nas lives, já ajuda bastante. Agora, sim que nós pediríamos àqueles que moram aí perto, que puderem ir, que confirmem a presença. Geraldo Pitondo já disse que vai, né? Jacira Amaral também disse que vai, Ian e sua esposa irão. Mas nós estamos precisando de gente para apoiar a manifestação, né, para que os meios de comunicação possam ver que tem pessoas lá que estão apoiando este meio de protestar, né, que é as manifestações presenciais. Aqueles que puderem, por favor, digam, eu sim vou estar, mas de verdade, né, não dizer só, estar presentes realmente. Maria Gomes, um beijinho no coração, querida. Edinalva, saudações a todos. Um beijo no coração de todos vocês. Assim que quero mandar um beijo a meu amigo Edwin, de meu trabalho, né? Sempre preocupado por minha situação, e eu digo a ele, acabo de dizer a ele que às vezes estou bem, às vezes me dá minha baixa a pressão, né? Não me sinto muito bem, mas continuamos aqui, né? Na luta, que não podemos parar, temos que continuar, não é? A luta é longa. Pois hoje o tema é um tema bastante interessante, e vamos fazer a associação dele, né, com a realidade das organizações de autocontrole mental, entre elas, as testemunhas de Jeová. Eu creio que vocês todos, né, se associam, desculpa, quando eu estou meio mal, assim, né, de saúde e tal, eu confundo às vezes o idioma, viu? Faz 25 anos que eu estou na Espanha, eu falo espanhol todo dia com a Surani, então às vezes me sai alguma palavra em castelhano, desculpa, viu, gente? Desde que nascemos e vivemos dentro de um sistema religioso, nós temos sempre presentes diante de nós o bem e o mal, não é? Como o sistema inteiro, né, mundial foi formado em bases político-religiosas, hoje, na Europa nem tanto, mas Espanha foi o país mais católico do mundo, certa época da história. Roma, por meio do seu imperador Constantino, buscou o apoio dos cristãos à base de pôr medo, né, por meio da religião, fez um genocídio de 45 mil pessoas cristãs, e depois, né, montou um sistema religioso político, né, que começou com a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? Então, tudo
sempre impondo o medo entre o bem e o mal. Não é? A história da chamada Bíblia, produzida pelo sistema romano, político e religioso, sempre trabalhou com a bênção e a maldição, o bem e o mal, constantemente. E hoje nós vamos fazer uma análise de como isso pode deixar doente uma pessoa e como que isso realmente manipula o cérebro do ser humano para condicionar a sua vida a sempre ter o sentimento de culpa e a confundir as coisas. Lembre-se de uma coisa. Se você fizer uma pesquisa mais profunda, você vai ver que existiram civilizações muito mais antigas do que a história bíblica. Foram encontrados pelos arqueólogos civilizações como os sumérios, por exemplo. Você não creia em mim. Faça as suas pesquisas, por favor. 10 séculos antes de Cristo já existiam os sumérios. Então, é algo muito mais antigo do que a gente imagina, não é? Por isso que é importante a gente analisar como foi formada, né, a ideia religiosa que até hoje se arrasta, mas como foi as origens dela e o porquê isso, desta luta constante entre o bem e o mal. Vocês lembram que, às vezes, né, assistindo um desenho na televisão, né, quando a gente era criança, os que lembram, né, dos desenhos de antigamente, quando não tinha telefone celular, quando não tinha tablets, nem computadores, a gente assistia desenhos animados na televisão, não é? Pica-Pau, Tom e Jerry, né, a Pantera Cor-de-Rosa, né, Thundercats, He-Man, She-Ra, né? Vocês lembram disso aí? Vocês lembram, não é? Manda-chuva, lembra o Manda-chuva? Lembra a Formiga Atômica? Eu lembro de tudo isso daí, não é? Lembra a família do Zé Buscapé? Também lembro, né? Todos nós lembramos dessa época, isso é antigo, hein? Isso é antigo, não é? O Pica-Pau, por exemplo, em um episódio, o Pernalonga, né? Às vezes ele se deparava com uma situação que ele tinha que tomar uma decisão e vinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro. O anjinho falava algo, ele, sim, ia fazer bem, né? De repente o diabinho falava, não faz isso não, faz isso assim. Ele fazia isso. Se você para analisar, a religião trabalhou com isso a vida inteira. Mas, se a religião trabalhou com o bem e o mal, ela levou para um terreno bastante duvidoso, que era um terreno de um bem real, que era de Deus, e um mal muito real, que era o mal do diabo, personificado em seres reais. Um te incentivava e te orientava ao bem, e o outro te desviava do bem e te levava para o mal. Mas eram seres reais. Quando você começa a fazer uma investigação profunda das escrituras e até mesmo da história humana, você percebe que em muitos escritos antigos, esta confrontação do bem e do mal, nada mais e nada menos se referia à consciência humana. Todos nós, muitas vezes, nos deparamos com decisões que temos a opção de atuar bem ou atuar mal. E aí veio a simbologia de um demônio e de um anjo, se referindo à consciência humana que sempre nos dá duas opções, de ir pelo caminho do bem ou ir pelo caminho do mal. E a religião se aproveita disso, dessa culpa interna que todos carregamos e da consciência que aqueles que creem, né? Eu creio. Mas eu não creio no Deus que nos vendem as religiões, não, hein? Nos venderam as religiões. Não creio nada nesse Deus mais. Não creio nada neste Deus do Antigo Testamento. Nada. Eu creio num criador das galáxias, do universo, um todo-poderoso, supremo, absoluto, que não tem nada a ver com essas historinhas cruéis que nos venderam. Eu não creio nisso. Respeito quem creia, cada um crê no que quiser. Eu estou dizendo, Adriano, não creio mais nessa historinha inventada. Para mim, no meu caso, eu penso assim.
Mas é respeitável aqueles que creem. Podem ficar aí tranquilamente. Só que este canal se chama Adriano, a voz dos que não falam. E cada vez mais pessoas me pedem para abordar esses assuntos. Não será as lives mais vistas? Não. Não será. Tem 50 pessoas aqui. Se eu tivesse falado aqui, bomba, corpo governante, traz uma nova luz. Aqui teria 250 pessoas. Mas eu não vou por aí. Esse não é o meu caminho. Meu caminho é trazer consolo e maneiras de raciocinar que possam ajudar você a ter certeza de que tomou a melhor decisão em sair das testemunhas de Jeová ou que você está no caminho certo de abandonar o engano das religiões. Vocês lembram dessas imagens aqui, por exemplo? Vocês lembram dessas imagens? Né? Lembram ou não? Né? Quando a gente fala, né, do bem e do mal, não é? Deixa eu colocar eu aqui na tela, tá? Eu tô aí. Quando a gente fala do bem e do mal, a gente sempre lembra dessas imagens, não é? Essas imagens nada mais são do que a representação da nossa consciência. A consciência humana. Alguns interpretam literalmente as coisas lidas. Imagina, uma cultura de 10 mil anos atrás, a história humana não tem só 6 mil anos, a história das testemunhas de Jeová, não, tem muito mais. Né? As provas de carbono demonstram que a humanidade tem muito mais tempo. Nos venderam uma mentira durante décadas e séculos a outros nossos antepassados. Agora já não cola mais, já não pega mais o engano religioso. Não é? Então, nós crescemos acreditando que na hora de tomar uma decisão, ia ter um anjo ao nosso lado, ia ter um demônio que quando a gente tomasse a decisão de pecar é porque nos deixamos influenciar por Satanás, né? Que era um ser que estava nos carregando para as trevas. E do outro lado tinha o lado bom, um anjo que nos estava aí ajudando, fazendo-nos lembrar do bom proceder e todas essas histórias. Na verdade, nada mais é do que a consciência humana. Não é verdade que você, este Criador todo-poderoso que eu creio, colocou em cada ser humano uma lei interna, como disse o apóstolo Paulo. Uma lei que te diz, no exato momento de tomar uma decisão, às vezes você consulta pessoas, você pergunta, mas por dentro você já sabe o caminho que é para seguir. Sim ou não? Quantas vezes na vida nós nos deparamos com uma decisão a tomar e a gente pensa, bom, eu vou consultar para ver se... Não, mas por dentro você já sabe o que você deve fazer. Tua consciência já te marca o caminho. Ela te diz, olha, eu acho que esse caminho não é o correto. O correto é esse aqui. A tua consciência lá dentro te diz, mas às vezes a tua consciência vai contra os teus desejos. E então, você tem essa luta, o diabinho e o anjinho. Você, na verdade, como ser humano, tem os seus desejos carnais e você quer fazer aquilo que você sabe que não é correto. E então a tua própria consciência, que é um presente, na minha visão, de um ser supremo, um arquiteto magnífico, que não tem nada a ver com esse dessas escrituras aí que as religiões manipulam as pessoas, sanguinário, que mata crianças e mata tudo, eu não creio nele. Este ser verdadeiro, o supremo, colocou dentro de nós uma consciência justa, correta. E essa consciência diz, não faça isso. Não é bem. Mas o teu desejo você quer fazer. E então você entra na guerra, né? Aquela que Paulo também disse, né, uma das suas cartas, dizendo, homem imprestável que eu sou, aquilo que eu quero eu não faço, né? Aquela história. Que são palavras sábias. Obviamente, eu não venho aqui questionar, eu não digo que tudo o escrito é falso. Não. Tem muita coisa ali de sabedoria divina. E eu creio nisso. Agora, não creio que tudo aquilo é inspirado. Não, porque eu vi provas na história da confecção deste livro de que mostra que ele foi manipulado. Acabou. As próprias testemunhas de Jeová hoje, seus líderes, manipularam a Bíblia que eles têm hoje. Eles tiraram um montão de versículos. Eu tenho aqui uma lista de versículos que eles tiraram. Eles colocaram em 2 Coríntios 5:20 que eles são substitutos de Cristo, ou seja, palavras que nem existiam ali. Eles começam a falar nas publicações. E na nota da Bíblia de estudo, eles já colocaram o nome corpo governante. Ou seja, que nunca existiu essa palavra nas Escrituras.
tudo isso são caminhos que te fazem ver que o bem e o mal, eles fazem parte das dos nossos pensamentos e da nossa vida de forma geral. Sempre você vai se deparar em tomar um ou outro caminho, né? O bem ou o mal. Como que as seitas e as organizações de autocontrole mental se aproveitam disso para levar pessoas cativas a uma escravidão contínua? Como? Vamos falar das Testemunhas de Jeová, que é a organização a qual eu servi como escravo durante aproximadamente 46 anos da minha vida. E mais de 10 anos como ancião de congregação. Bitolado eu era. Fanático de terceira geração de Testemunhas de Jeová. Eu defendi esta organização com unhas e dentes, né? E foi eu que decidi sair. Não fui expulso, não. Eu saí. Eu escrevi uma carta e disse, não quero pertencer a esse engano. Acabou. E não vai com a minha personalidade, depois de descobrir toda essa sujeira que eu descobri, eu continuar lá dentro. Isso ia de encontro com meus princípios. Quando nós nos dirigimos, por exemplo, a uma passagem da Bíblia deles, vamos analisar este sentimento de trás dessas palavras. E vamos procurar entender, não é? Vamos buscar os sentimentos de trás dessas palavras. Vamos aqui, né? Um momentinho. Aqui em 1 de Samuel, capítulo 16, né? Do 14 em diante, vocês estão vendo aí, ó. Estamos indo na página de vocês, Testemunha de Jeová, hein? Para não falar que nós somos apóstatas e que inventamos histórias, né? Aí diz assim, desculpa, gente, deixa eu vir aqui de novo. Aqui, isso. Deixa eu ver como é que está aqui na página. Aí está, né? 1 de Samuel, capítulo 16, do versículo 14, diz assim, né? Falando de Saul, né, e de Davi, diz o seguinte, o Espírito de Jeová tinha se retirado de Saul. O que explicam, né, as Testemunhas de Jeová? Sua aprovação seria, né, as suas bênçãos. E um espírito mau da parte de Jeová passou a aterrorizá-lo. Do que estamos falando aqui? Do que estamos falando aqui? Do que nós estamos falando aqui? Eu pergunto. Do que nós estamos falando aqui? O Espírito de Jeová tinha se retirado de Saul. E um espírito mau da parte de Jeová. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, amoroso, bondade, ele é quem não conhece, quem não amou não pode conhecer a Deus, porque Deus é amor. Agora, como Saul não se comportou bem, um espírito mau que vem da parte de Jeová passou a aterrorizá-lo. Então eu não vou nas explicações da Torre de Vigia, porque para mim carecem de valor, porque são manipuladas. Né? Como pode ser que de um Deus amoroso, todo-poderoso, venha a Saul um espírito mau? Não seria a consciência de Saul que o aterrorizava? Né? Provavelmente. E aí diz assim, e se é que foi verdade, né? Eu estou usando os argumentos da Torre de Vigia, né? Diz assim, os servos de Saul lhe disseram, um espírito mau da parte de Deus está aterrorizando o Senhor. Agora aqui já dá a entender, né? Os servos de Saul, que este mal não era a consciência dele, era algo exterior a ele que o estava aterrorizando. Aí diz, por favor, ordene aos seus servos que estão aqui que procurem um homem perito em tocar harpa. Quando um espírito mau, quando algo
exterior. Quando um espírito mau da parte de Deus vier sobre o Senhor, ele tocará e o Senhor se sentirá melhor. Não seria que Saul já se sentia sua consciência mal e por isso ele estava com uma tendência já cruel, maldosa, e por isso sua consciência o martirizava? Portanto, Saul disse aos seus servos: encontrem, por favor, um homem que toque bem e tragam-no a mim. Vocês estão percebendo aqui como se utiliza aqui neste versículo 14, né, a expressão bem e mal. Perceberam, né? Notaram que o mal, um espírito mal da parte de Jeová. Ou seja, aquele que está lendo isso diz: ui, se eu me comportar mal, a maldição que pode vir da parte de Jeová vai acabar com o meu psicológico. Eu vou ficar aterrorizado. A desaprovação de Jeová pode acabar comigo, como acabou com Saul. Medo. Bem e o mal constantemente colocados diante daquele que está escutando esta programação neurolinguística que é feita dentro das seitas de autocontrole mental. Mas não para por aí. Fiquem com essa imagem, né? E agora, nós vamos, né, a outra informação que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse assunto. Notem isso. Vejam isso. Isso é a Sentinela de 1979, 1 de setembro, página 32, né? Falando aqui nas perguntas dos leitores, né, sugere e tal, não sei o quê, que um conhecimento especial, né? Aqueles que falando do primeiro casal humano. E aqui diz assim: olha, depois de Adão e Eva terem pecado, Jeová os julgou. Daí Deus disse: eis que o homem se tem tornado como um de nós. Como assim? Como assim? Parem para pensar um momento. Como assim? O homem tem se tornado como um de nós. Não era... Ali eram milhares, bilhões de criaturas espirituais já. O homem tem se tornado como um de nós, sabendo o que é bom e o que é mal. Bom e o que é mal. Ou seja, este Criador, na sua infinita bondade e perfeição, tinha criado o mal, porque ele existia. Não era tudo perfeito? Como agora este Criador coloca diante de toda a organização celestial uma discussão de que o homem tinha descoberto a diferença entre o bom e o mal. O mal existia. E agora, a fim de que não estenda sua mão e tome realmente algum fruto da árvore da vida e coma, e viva por tempo indefinido. Era real esta árvore? Ou era uma condição divina de independência? O que significava realmente isso? São perguntas que você tem que procurar, que eu já procurei. E aí diz: o primeiro casal humano não estava desprovido de conhecimento do bem e do mal. Ou seja, um jardim perfeito. Dois seres humanos perfeitos. O universo perfeito, com um Deus amoroso e do bem. Por quê? Se é verdade, este primeiro casal humano, por que eles tinham sido informados do bem e do mal? Aonde é que existia o mal até então? Pararam para raciocinar sobre isso?
Aí diz assim: de modo que o conhecimento específico indicado pela árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal envolvia a autodeterminação quanto ao que era bom e o que era mal. Alguns vão dizer, defensores, né? Ah, isso era para saber se eles eram obedientes. Não. Que Deus é esse? Será que esse Jeová, ou este que deu as ordens a essa história aí da Bíblia, era realmente o Criador verdadeiro? Ou era outro ser com ínfulas de divindade? Junto com outros deuses que se fizeram aliados. Mas tinha um que era superior aos demais. Pesquisem. Pesquisem sobre isso. O que eu estou dizendo hoje aqui não é nada popular. E esses aí que vivem das religiões, os que vivem do fanatismo religioso, não gostam de uma live dessa jamais. O bom e o mal não seria a consciência humana na sua plenitude para indicar que caminho tomar? É a pergunta que eu faço. Sobre isso, escreveu o professor Conan. Por considerar a vontade divina e por decidir e agir por conta própria, o homem escolheu saber por si mesmo o que é bom e o que é mal. Pois isso foi colocado diante do homem se seguimos a história contada. Era para o homem decidir realmente que caminho seguir. Não se referia à consciência humana. E aí diz, sim, Adão e Eva rejeitaram a determinação de Deus e escolheram estabelecer suas próprias normas sobre o que era bom e o que era mal. O bem e o mal. A partir daqui, essa é, né, a história que nos contaram durante décadas e décadas. E séculos e milênios. Histórias que nos contaram para você sempre estar baixo o domínio ou do bem ou do mal. A religião coloca o mal como Satanás e o bem como Deus, ou Cristo, né? Será que quando você se depara com esse bem ou esse mal, é realmente seres externos ou é tua própria consciência? Não é? Vamos continuar aqui, abrindo luz a este assunto, né? A base do que eles dizem nas literaturas. E vamos ver qual é o objetivo da sociedade de Torre de Vigia. É realmente instruir a pôr medo e exigir submissão dos seus adeptos, né? É medo ou exigir submissão? Vamos ver aqui agora esta parte aqui. Vamos ver outra informação que vai ajudar a vocês, né? Aqui. Este artigo é do ano de 1958, né? Sentinela de 1958, 15/10. Imagina como esse assunto é antigo. E como nossos avós e nossos pais, e como esta organização vem estabelecendo esta raiz do bem e do mal, do medo, do castigo e da recompensa dentro do cérebro dos adeptos. Né? Sentinela de 58, 15/10, página 617 a 627. Né? Diz aí do parágrafo 11 em diante. Diz assim, olha. Prestem atenção agora na gravidade dessas informações e como esta organização é extremista e usa o suposto bem ou mal para incentivar ao ódio e o castigo, até mesmo assassino, contra aqueles que não seguem as ordens da organização. Prestaram atenção, gente, no que eu estou dizendo? Vocês agora vão ver uma informação tendenciosa de incentivo ao ódio, aonde eles usam o bem e o mal para incentivar seus adeptos a desejarem a morte daqueles que não obedecem à organização. Eles usam Jeová, mas é a organização. Diz assim: quando havia rebelião contra os acordos do pacto, da parte de um homem ou de uma mulher em Israel, o pacto de Deus com a nação de Israel, né? Que é a história contada do Velho Testamento.
Eles amam falar do Velho Testamento. Amam. Cristo veio e aboliu aquilo lá, mas eles amam. Eles vivem no Velho Testamento porque o Velho Testamento é para pôr medo. É para tocar o terror. Então, vamos para lá, né? Deus me livre. E aí continua. Quando havia rebelião, palavra rebelião é o destaque. Você que está aqui nesse canal, se você é testemunho de Jeová, você está participando no ponto de vista dos teus líderes sectários numa rebelião. Você que é desassociado, você que foi dissociado, você que disse eu não quero mais ser testemunho de Jeová e se dissociou, você, para as testemunhas de Jeová, você é um que participa de uma rebelião. Então, os teus familiares pensam que você é um rebelde, que você está numa rebelião, né? Todos os irmãos da congregação que antes te abraçavam, te chamavam de amigos, para eles hoje você é um rebelde, você está numa rebelião. Então diz aí. Quando havia rebelião contra os acordos do pacto da parte de um homem ou de uma mulher em Israel, tomava-se definitivamente certa ação disciplinar. Davam-se instruções aos que se achavam em posições de responsabilidade, eles estão dizendo dos anciãos hoje em dia, ou do corpo governante. Aqueles que se achavam, dava-se instruções aos que se achavam em posições de responsabilidade na nação para cuidarem que os violadores do pacto, hein? Não é violador sexual, não. Violadores do pacto. Fossem removidos ou expulsos ou desassociados. Veja como que é isso. Removidos e apedrejados, porque mereciam a morte. Aqui está, ser desassociados. Eles acabam de dizer que as pessoas hoje em dia que são desassociadas, lá em 1958, o incentivo é que os familiares desejassem a morte, que essas pessoas fossem consideradas mortas ou apedrejadas simbolicamente, já que pela lei moderna não se pode apedrejar. Mas, se fosse na nação de Israel, o teu familiar desassociado era um cadáver, você devia apedrejá-lo. Incentivo ao ódio para quem não pensa como eles. Continua. Vou repetir a frase inteira. Davam-se instruções aos que se achavam em posições de responsabilidade na nação para cuidarem que os violadores fossem removidos e apedrejados, porque mereciam a morte, ser desassociados, por terem profanado a palavra de Deus. Então, o corpo governante deveria receber este castigo, obviamente. De fato, se falhassem aqueles a quem se confiara a responsabilidade de manter as atividades da nação puras e livres de rebelião, eles também receberiam uma sentença adversa da parte de Jeová, porque demonstrava que confiavam nas suas próprias ideias, e disso resultava não cumprirem os requisitos de Deus. Tinham a maior responsabilidade. Isso está ilustrado em Deuteronômio 17, do 2 ao 7. Diz aí, se for achado no meio de ti, numa das tuas cidades, que Jeová teu Deus te está dando, homem ou mulher, que fizer o que é mal. Aí, outra vez, a luta do mal contra o bem. O que é mal? À vista de quem? De Jeová teu Deus. O mesmo que colocou lá na história bíblica, obviamente. O bem e o mal diante de Adão e Eva. O mesmo que destinou um espírito mal a Saul. Obviamente, esse Jeová não é o Criador verdadeiro, o Supremo. Este é um daqueles que quiseram fazer-se deuses, entre muitos outros. Transgredindo a sua aliança. O Todo-Poderoso, o Supremo, não necessita de alianças. Porque uma aliança sempre é feita por duas partes iguais. Não se necessita essa aliança. O Todo-Poderoso, o Supremo. E tiver ido e servido a outros deuses. Era ciumento. Esta entidade que se fazia passar com o nome Jeová aí, inventado esse nome, obviamente, que a gente sabe que não é um nome, esse tetragrama que aparece em hebraico, né, que eles inventaram esse nome Jeová, basta você pesquisar. Ele era ciumento, diz que transgrediu a aliança e se tiver ido e servido a outros deuses, e os tiver adorado a eles,
ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu. O que não ordenei, se isso te for denunciado, e depois de o teres ouvido, indagares bem, e ao achares o que o fato é verdadeiro, que realmente tal abominação que cometeu Israel, farás conduzir às tuas portas este homem ou essa mulher, que cometeram esta maldade, o mal, que seguiram, né, na visão dos fanáticos, o mal, ou o que esse Jeová, que cansou de cometer atos bárbaros de crueldade, mas ele mesmo era ciumento de outros deuses, quer dizer, ele estava na mesma categoria, entende? Por exemplo, eu posso ter ciúmes de outro homem com a minha mulher, porque nós somos seres humanos iguais. E ela pode se atrair por ele. Sim ou não? Uma mulher pode sentir ciúmes do seu marido, porque pode ter outra mulher que ela acha que é mais bonita, e são seres humanos. Agora, ter ciúmes, Jeová, dos outros deuses, mostra que ele estava na mesma categoria. Porque se ele realmente fosse o Criador todo-poderoso e verdadeiro, ele não ia ter por que ter ciúmes. Não é? Sim, o homem ou a mulher, e os apedrejará até que morram. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Cabia aos responsáveis, aqui eles estão falando tudo isso para levar para os anciãos hoje em dia. Cabia aos responsáveis cuidar que se removesse toda espécie de atos rebeldes praticados pelos que abandonaram a Jeová. Que eles estão querendo dizer hoje em dia, a organização. Estão incentivando o ódio para com todos aqueles que abandonaram a organização, citando um exemplo lá da nação, da suposta nação de Israel do passado. Era claro que Jeová detestava a rebelião, que hoje eles chamam de apostasia, e que exigia que seu povo fosse mantido livre desta impureza. Associar-se livremente com os das nações pagãs marcou o ciclo do abandono de Jeová, que exigia a completa separação de tais nações. Ou seja, tudo isso aqui mostra a manipulação, colocando o mal e o bem em conflito, que na verdade deveria ser a consciência humana, mas quem agora decide o bem e o mal é a organização das Testemunhas de Jeová. E eles citam do antigo Israel para justificar o ostracismo e o maltrato e o abandono que eles dão para qualquer pessoa que decida sair da organização das Testemunhas de Jeová. Eles dizem, em outras palavras, que se fosse na nação de Israel, essas pessoas tinham que ser apedrejadas. Os desassociados tinham que ser apedrejados. Diz aqui, olha, o pecado de abandonar a Jeová é pecado de rebelião e se deve à confiança posta na própria pessoa e no juízo de outra criatura humana. Jeremias disse algo nesse sentido. Maldição sobre aquele que confia no homem e que se estriba em mera ajuda humana, desviando-se seus pensamentos do eterno. Claro, maldição sobre aquele que confia no homem. E os líderes da organização das Testemunhas de Jeová, em quem confia? Ao pegar todos os donativos e estar investindo em bolsas de valores e estar comprando propriedades milionárias no mundo inteiro. Em quem eles confiam? Em empresas armamentísticas, farmacêuticas, tabacaleiras, em bancos poderosos, como JP Morgan, por exemplo. Em quem confiam? Em quem confiam? Nos homens ou no suposto Deus Jeová deles? Parece que é nos homens, porque aqui na Espanha, por exemplo, eles recorreram à justiça processando um rapaz que foi abusado sexualmente por um ancião. Como o rapaz falou nas redes sociais que tinha sido abusado, eles processaram o rapaz, que era para o rapaz ter ficado com a boca calada. Processou a Associação Espanhola de Vítimas. Agora tem um tapado mental aí no Brasil que processou aí uma irmã. Um idiota, um retardado mental que tem no Brasil aí. Que nós estamos atrás dele agora, investigando bem cada passinho dele. Ele vai receber a dele. Já, rapidinho. Pedidor de dinheiro.
Aí diz aqui, se abandonar a Jeová, o servo de Deus achar-se-á na situação descrita nas seguintes palavras. 2 males fez o meu povo, deixaram-me a mim fonte de águas vivas. Bem e o mal, outra vez. Mal abandonou a Jeová. E Jeová é o bem, porque é a água da vida. Olha aí, a organização mexendo de novo com a questão do bem e do mal. E cavaram para si cisternas rotas, que não retêm as águas. Quando não se bebem as verdades espirituais, padece-se de sede espiritual. E a continuação disso levaria finalmente à morte. Além disso, Deus perguntou ao antigo Israel, como, pois, te perdoarei? Teus filhos me abandonaram a mim. Que Deus é esse? Não tem nada de todo poderoso, não, né? Ele fala de igual para igual com os humanos, não é? Não é verdade? E juraram por aqueles que não são deuses. Olha aí. Quando eu os tinha fartado, cometeram adultério e nas casas das meretrizes juntaram-se em tropas de uma nação como esta não se há de vingar a minha alma? Olha aí. Vingança. Não é? E aqui continua, né? Deixa eu encontrar aqui o que eu quero mostrar para vocês. Continuamos aqui. Um momentinho. Aqui. Diz aqui o 17. Estamos, portanto, alertas e vigilantes, para que não caiamos no laço de tirarmos as nossas próprias conclusões. Ou seja, você não pode pensar e usar a tua consciência. O bem e o mal é usado pelo sistema religioso mundial e também as seitas de autocontrole mental, como as testemunhas de Jeová. Você tem que tirar suas conclusões à base do que eles determinam que é bem e o que é mal. Não é a tua consciência. Hein? Não é. É o que eles estão dizendo. Não caímos no laço de tirarmos nossas próprias conclusões e de nos desviarmos para um proceder de rebeldia. Rebeldia contra quem? Eles dirão que é contra Jeová. Não. É contra o corpo governante, que é a voz dos acionistas da macroempresa chamada Watchtower Bible and Tract Society. Uma empresa de negócios. Para se poderem guardar contra tal proceder ímpio, páginas e mais páginas da Bíblia contêm informações registradas para a orientação dos que desejam a justiça e dos que desejam seguir um proceder fiel. Jeová não permite que o juízo do homem desvie sua organização na terra. Notaram como tudo era para chegar na organização, que é ela que vai marcar o caminho que você deve tomar. É ela que dirá o que é o bem e o que é o mal. Não foi a consciência que o Criador verdadeiro colocou em você. Não. É uma organização humana que vai decidir por você o que é o bem e o que é o mal. Mas ele exige a completa conformidade do homem ao seu juízo divino. A devoção exclusiva a ele é uma obrigação para os que ofereceram voluntariamente sua sujeição e a dedicação de sua vida a ele. Notem a manipulação agora e o medo colocado em cima. Eles estão dizendo, o azar é teu. Quem mandou você se batizar? Quando você se batizou, você voluntariamente se ofereceu. Agora você tem que cumprir. Vocês estão percebendo? E depois, nessa informação, eles vão meter a lenha aqui na cristandade, acusando eles do que eles praticam. Eles acusam a cristandade do que eles mesmos estão praticando atualmente. Eles acusam as demais religiões. Evite tendências materialistas. Esta organização é das mais materialistas que existe na face da Terra. Eles disfarçam. Eles têm uma imobiliária de apartamentos de luxo. Eles têm investimentos em bolsas de valores de milhões de dólares. Milhões em empresas de armamento bélico. Mas por mais que eu repita isso aqui e tenha mostrado as provas, os que estão lá dentro, de mente fechada, bitolado, não conseguem entender. A única explicação que eu encontro para essa hipnose
é que eles estão dominados por algum espírito maligno, demoníaco, sinistro. Porque basta você mostrar provas para uma testemunha de Jeová de que ele está sendo enganado, que os olhos deles se estalam como dois cristais e já não tem sentimentos no olhar. Entram em modo defesa, ataque. Já não raciocina no que você fala, mas raciocina em te atacar. Ou a te evitar. Porque um espírito maligno domina o cérebro de quem está abaixo, a influência destas organizações dominadas por um espírito mau e iníquo. Adriano, mas como assim? Se você diz que existe um espírito iníquo e existe um criador verdadeiro, por que você disse que o bem e o mal pode ser a consciência humana? O que eu estou tentando fazer você raciocinar é que, desde um princípio, as religiões tentaram colocar a ideia de castigo e bênção, a ideia de punição e prosperidade, o bem e o mal. E que lá, nesse suposto jardim do Éden, os primeiros seres tinham uma consciência dada por um criador verdadeiro, não esse Jeová das escrituras aí não. Cruel, ciumento, rancoroso, vingativo, que mandava matar bebês e tudo. Esse não. Esse é mais uma entidade demoníaca. Eu sou uma pessoa que crê. Eu não sou um ateu. E eu respeito aqueles que são ateus. Não critico. Eu falo de mim. Eu creio num ser supremo, porque eu vejo o universo, eu analiso o cérebro humano, eu analiso nossa própria constituição, e eu vejo que somos máquinas muito bem projetadas. Eu estou aqui gesticulando conforme eu falo. Isso meu cérebro é que está mandando todas as orientações para as minhas mãos e o meu corpo inteiro. É uma máquina de autodesenho, de arquitetura fantástica e engenharia. Isso só pode ter uma mente inteligente por trás. Por isso eu creio. Agora, religiões, eu não creio em nenhuma. Nenhuma instituição humana ou nenhum suposto líder religioso por aí carecem da minha confiança. Eu respeito como ser humano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu respeito como ser humano e vou tratar com educação. Pode até ser meu amigo, hein? Tratar com educação e tudo. Mas, neste canal aqui, Adriano, a voz dos que não falam, não tem espaço, não existe espaço para proselitismo e para propaganda de religião nenhuma. Pode até acontecer de algum dia eu ter algum convidado aqui que comece a falar bem de alguma religião. Eu vou deixar ele falar 3 frases. Na quarta eu vou falar, ei, para. Já fez propaganda demais da tua religião, vamos falar do assunto que interessa. Aqui, cada pessoa é livre de decidir a fé que quer ter e a religião que quiser ter também. Não sou contra as pessoas terem suas religiões, não. Porque eu creio que o Criador verdadeiro vai escolher corações. E dentro das religiões deste mundo aí, tem pessoas de bom coração enganadas. E o Criador verdadeiro não deve ser tão cruel para destruir uma pessoa só porque está numa religião dessas mentirosas que existe por aí. Gostou? Não gostou? Morde as costas. Chupa essa manga aí, que é o que toca, né? Porque eu não vou deixar de falar a verdade simplesmente para agradar a algum chupa-dedo que tem por aí, né? De jeito nenhum. O que eu tiver que falar, eu vou falar. E sem dó. Sem dó. Doa a quem doer. Assim funciona. Né? Ai, um momentinho, gente. Portanto, todos nós podemos, né, tirar proveito de analisar aquilo que nós acreditamos ou não. Por quê? Porque isso depende da nossa própria capacidade individual de raciocínio e de liberdade individual. Liberdade individual. As religiões, por séculos, milhares de anos, têm trazido as pessoas à base do medo. O bem e o mal. O demônio e Deus. Um te incentiva ao bem. O outro está constantemente te incentivando ao mal. Faça uma análise profunda das civilizações antigas, dos sumérios, do que representa o nosso próprio corpo
do que representa a nossa própria consciência. E você, então, vai começar a compreender a existência de um Criador verdadeiro que criou em nós uma lei interna. Porque se nós precisássemos de um anjinho e de um demônio para estar direcionando nossas vidas, para tomar decisões, que seres mais medíocres seríamos, não é? Que seres mais medíocres seríamos. Vou tomar uma água, dá licença um pouquinho, gente. Agora, esta é uma live bombástica, popular? Não, não é. Mas vai talvez fazer alguns perderem o medo dos líderes religiosos e das organizações de autocontrole mental. Quando, desde os seus princípios, sempre se basearam no medo. Por que Roma, Constantino e os seus seguidores, os imperadores e os que mandavam, quiseram trazer os cristãos para o seu domínio? O que fizeram? Primeiro, um genocídio de quase 45 mil cristãos, porque não aceitavam se submeter. Mataram todos, 45 mil. Depois, o que eles fizeram? Mandaram confiscar todos os escritos das aldeias que estavam baixo domínio romano. Os escritos antigos, os evangelhos, todos os escritos antigos que estavam em rolos, né? Trouxeram para Roma. No concílio de Nicéia, no concílio de Trento, no concílio de Constantinopla, principalmente de Constantinopla, foi decidido o que para Roma era interessante como sendo canônico e o que não. Aqueles escritos que foram confiscados, que orientava a temer aos líderes religiosos e a Roma, eram bíblicos, que apoiavam a ideia de uma religião. Já outros evangelhos, como de Tomás e outros, que não falavam por este caminho, descartados, não são canônicos. Uma ação político-religiosa que carregou, e aí formaram a Bíblia, né, que hoje muitos conhecem. Só que, se você não sabe, muito antes do Império Romano instituir a Igreja Apostólica Romana, o que tem a ver os romanos com Cristo? Só autorizaram que os judeus o matassem, né? Executassem eles. Ó. Nada mais. Igreja Apostólica Romana. Por aí você já vê. Por quê? Né? Que eles fizeram isso. Porque a ideia era ter um livro unificado que tivesse um mesmo caminho de raciocínio para manter o povo com medo. Só que se você não sabe, antes de ter esta Bíblia formada pelo Império Romano, numa ação político-religiosa, já existia uma Bíblia, a Bíblia Etíope, que tem muito mais anos. E que já contavam praticamente as mesmas histórias. Só que com muitas outras mais. Lembra? O eunuco etíope estava indo adorar, mas não sabia direito, tal, aquela história de Felipe e o eunuco etíope. Pois aquela nação já tinha uma Bíblia. Escritos que também eram inspirados. Muito mais antiga do que a história cristã moderna. Pesquise a Bíblia Etíope. Pesquise a civilização suméria, dos sumérios. Pesquise, por favor. Faça isso. Não fique preso, como você teve toda a vida, como eu estive, num sistema corrupto, manipulador e demoníaco, que quer nos manter presos e ser conduzidos como gado para o abate. Para que continuem mandando os poderosos deste mundo que utilizam as religiões para manter o povo obediente, submisso e sem capacidade de decisão. Esta live, como eu sempre digo, eu não pus aí bomba, o corpo governante, babá.
O corpo governante, Não. Depois que me passou esse problema no coração, e alguns vão dizer, Adriano, não exagera. Não, eu não estou exagerando. O Futebol Clube Barcelona, aqui da Espanha, eu morei em Barcelona 18 anos da minha vida. Eu fui no Camp Nou ver o Barcelona muitas vezes, na época do Ronaldinho. Muitas vezes não, fui 5 vezes. O primeiro médico, o médico da primeira equipe do Barcelona, do time profissional do Barcelona, à 13h, almoçou com todo o time do Barcelona, nesse último domingo, sábado, né? Sábado ou domingo. Quando foi às 19h, o time foi para o estádio, né? Porque ia jogar contra o Osasuna. Pois o médico não saía, foram ver, morto. Provavelmente um infarto fulminante. Um médico que cuidava dos problemas cardíacos de atletas. E dele também, obviamente. Um infarto fulminante deixou ele morto aí com 40 anos de idade. Depois que aconteceu esse problema comigo, que eu sofro de miocardite aguda, de uma inflamação, foi feito um cateterismo em mim. Eu sinto muito cansaço. Se eu pego um peso muito forte, eu fico muito cansado. Depois que aconteceu isso comigo, eu tomei a seguinte decisão. Se saírem novas luzes, se saírem informações realmente importantes, realmente necessárias, é óbvio que eu vou fazer uma live notícia bombástica. O corpo governante elimina os aniversários, um exemplo. Muda a doutrina do sangue, por exemplo. É óbvio que eu vou ter que fazer. Ou Ian Christian ganha um julgamento contra as testemunhas de Jeová no Brasil. Bomba de notícia. É óbvio que eu vou fazer. Mas estar inventando portadas sensacionalistas que depois não diz nada, eu nunca mais farei. Que eu cheguei a fazer alguma. Nunca mais farei. Porque eu vi que a vida é um fiozinho. E eu não sei quanto tempo me resta. Tá dramatizando? Não. Eu não sei quanto tempo me resta. Eu sei que eu tenho um problema cardíaco, que minha avó morreu com 70 anos de idade, 74. Meu avô, que devia ter morrido era antes, morreu com 51 anos de idade de infarto fulminante também. Eu tenho um tio que tem problema do coração. E eu tenho problema cardíaco. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, se depois da manhã, se a semana que vem, ou se eu vou viver 90 ou 200 anos, não sei. Mas enquanto me restar vida e eu tiver esse canal, que eu tiver que transmitir informações, eu vou ser o mais objetivo possível. Eu vou tentar ajudar as pessoas a raciocinarem e a saírem não só das testemunhas de Jeová e não entrarem nas testemunhas de Jeová, não só isso. Eu vou ajudar as pessoas a tentarem despertar o seu cérebro para o engano religioso mundial que estão levando pessoas cativas, dando do seu dinheiro aí para charlatães que estão comendo as pessoas e tirando a carne dos ossos e deixando cadáveres em vida na ambição materialista. E é contra isso que eu estou. É contra isso que eu estou. É contra isso. E se isso custar minha vida, pois vai custar. Eu já vou morrer feliz. Eu já vou morrer feliz. Para vocês verem o poder manipulador desta organização, o poder satânico dela, quando eu estive uma semana internado, as pessoas deste mundo são muito materialistas. Trabalho, onde seja, eles não querem nem saber se é a tua saúde, eles querem que você produza, entendeu? É assim. Se você morrer amanhã, já tem outro no teu lugar. Então você tem que cuidar da tua saúde. O resto que se dane, entendeu? Assim funciona. Cuide da tua saúde, porque se amanhã você morrer, no outro dia tem outro no teu lugar trabalhando. A tua mulher vai se apaixonar por outro e acabou. O teu carro, outro vai estar andando nele. Assim que cuide da tua saúde.
Eu ia falar uma coisa super importante. Eu vou usar o resto que eu tenho de vida neste canal para mostrar de maneira objetiva o que esta organização causa na vida das pessoas. E o engano não é só as testemunhas de Jeová. É o império mundial da religião, que trabalha com o sofrimento humano, causando necessidade psicológica, carregando as pessoas de emoções fantasiosas, enchendo elas de falsos amigos dentro da seita, carregando de falsas responsabilidades para que a pessoa se sinta importante, manipulando o seu cérebro para depois, quando a pessoa decide não quero mais isso, meter o pé na bunda da pessoa, mandar ela para a sarjeta, debaixo de uma depressão e crises de ansiedade e problemas cardíacos e acabar com a vida do ser humano. É isso o que faz o sistema mundial religioso corrupto, de homens sem escrúpulos, que olha para você e vê cifrão na cara. É isso. Portanto, eu sei que isso é duro de escutar. Porque quando eu saí da organização, eu ainda queria achar que... Eu queria acreditar que existia uma religião... Não existe religião. Não existe religião verdadeira. Existem pessoas boas dentro das religiões. Isso sim, bons corações. Não sou contra pessoas, né? Nunca. Sou contra o engano mórbido, sarcástico, cruel, vampiresco de homens que só querem sugar pessoas de bom coração. E se com o meu canal e alguns vídeos eu puder livrar alguns e ajudar a despertar, eu o farei. Se eu não puder, pois parabéns, meu canal não cresce. Não sei se vocês perceberam que meu canal quase não cresce. Tá aí com 9.500 pessoas de inscritos. Por que não cresce meu canal? Porque meu canal não faz cosquinha nos ouvidos. Entenderam? Meu canal não cresce porque não faz cosquinhas nos ouvidos. E eu me molho. Entendeu? Eu me molho. Entende ou não? Eu me molho. Eu ponho mesmo os pés dentro do rio. E me importa um pepino se a sociedade Torre de Vigia quer me processar. Me processem. E nós vamos ver onde nós vamos chegar. Eu quero fazer um pedido aqui, em aberto, para qualquer um que me assista, que seja advogado ou advogada. Nós estamos precisando de um advogado ou uma advogada que possa trabalhar não grátis, mas fazer um preço mais barato, porque nós temos uma irmã que está necessitando se defender de um tapado mental, um retrasado mental que tem aí, que diz defender as testemunhas de Jeová, mas é um desequilibrado. Eu quero que ele me processe a mim, esse idiota. Nós estamos precisando, porque eu aqui tenho um advogado bom, e no Brasil tem um, mas eu pago. Ela não tem essas condições, eu pagarei. Se for preciso pagar. Não tem problema, eu pagarei. E aí nós vamos ver até onde a gente vai. Se tiver um advogado, uma advogada que possa se oferecer para atender essa irmã por um preço mais baixo, o movimento MAVE entra em contato com a gente no Instagram, me esqueci agora como é que era. Movimento MAVE, Movimento de Ajuda às Vítimas das Testemunhas de Jeová no Instagram. @MAVE. Quem se lembrar, coloque aí no chat para mim. Que eu tô cansado e esqueci agora. Se ofereçam. Essa irmã está precisando de um auxílio de um advogado ou uma advogada para defendê-la contra esta pessoa, ok? Por favor, entre em contato comigo para poder ajudá-la a se defender. Tem que ser um preço muito barato, porque ela não tem condições de pagar. E o movimento MAVE nós tentaremos ajudar. Ajudar de alguma maneira, ainda que seja financeira. Mas ela não vai ficar desamparada, não. Desse tapado mental retardado, idiota que está aí. Que não tem o que fazer da vida. Deve ser um desocupado dos pés à cabeça. Tem gente que nasce. E os médicos entregam a placenta e jogam o nenê fora. Essa é uma placenta que cresceu, entendeu?
Esse é uma placenta que cresceu. O médico se confundiu. Em vez de entregar o nenê, entregou a placenta. E a mãe levou a placenta e criou aquela imundície. Por isso tá aí tentando fazer dano, né? Vai fazer dano. Você vai se ferrar, viu, mané? Continua, que você vai ver quando nós vamos chegar. Você vai se ferrar, mané. Os processão vai cair na tua cabeça, viu? Legalmente. Seu retardado mental. Assim que continua brincando. Vai brincando aí. Vai que você vai ver a justiça cair em cima de você. Bonito. Viu? Zé Mané. Vai pedindo dinheiro aí para supostas ajudas, viu? Vai pedindo dinheiro aí. Nós estamos investigando você, viu? Vai pedindo. Seu Zé Ruela. Assim que a todos vocês, família querida, vou seguir aqui o conselho da Rosenia Greze, que disse que eu preciso descansar. E eu preciso mesmo, que eu estou até suando já. Quando eu coloquei a frase no canal, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você, eu pecarei de muitas coisas na minha vida. Eu cometi já muitos erros na minha vida, de juventude e tal. Um erro foi ter vindo para a Espanha com uma serpente ao meu lado. Deus me livre. Eu devia ter vindo sozinho, Deus me livre. Muitos erros eu cometi na minha vida. Ter deixado meus filhos pequenos no Brasil, que arrependimento. Mas se tem uma coisa que eu não vou pecar, é que eu tenho empatia pelos demais. Por isso eu sei, todo ser humano, todo, hein, não escapa nenhum. Isso eu vi um especialista dizendo. Todos os seres humanos, todos, hein, não escapa nenhum. Tem uma pequena porcentagem de narcisismo, todo ser humano. Mas tem aqueles que têm a patologia e diagnosticada, né, de padecer transtorno narcisista. Que são doentes mentais, narcisistas, esses. Pessoas assim não sentem empatia. Querem destroçar a vida de outros. São doentes mentais. Então, pessoas assim, quando eu vejo atacando uma pessoa de bom coração, nós temos que nos unir e ajudar essa pessoa. Eu não vou falar da minha situação, porque eu tenho coisas que tenho que continuar aí lutando, trabalhando. Eu estou agora recebendo do governo, eu estou em licença médica, né? Eu tenho que receber do governo, não estou recebendo o que eu recebia antes. Não me importa. Ela precisa mais de mim agora de dinheiro do que eu. Temos que ajudar essa pessoa. Entende? Temos que ajudar essa pessoa. Aqueles que puderem e souberem de um advogado ou uma advogada, entrem em contato comigo. Ou o Movimento MAVE. E vamos ajudá-la. Por favor, gente, vamos ajudá-la. Tá? Aí está, MAVE. Vocês já tomaram print aí da manifestação do Pix para a manifestação? Por favor, tomem. Aí, o Pix. Que agora eu vou pôr aqui o Instagram do Movimento MAVE. É esse. A Jacira colocou aí. @MAVE_TJ. Por favor, gente, vamos ajudar. Vamos ajudar e conseguir. Quem souber de um advogado, uma advogada, que faça um preço realmente barato. Se vier cobrar dinheiral aqui, eu sei que é o trabalho de cada um, mas é um caso específico agora. Também, se ganhar, o teu nome vai ser divulgado nesse canal e em vários canais. Olha, advogado defendeu e ganhamos o julgamento contra tal pessoa, contra a organização da Testemunha de Jeová. Porque tem um grupo aí que estão sendo bancado por gente da organização que tem dinheiro. E estão bancando e pagando advogado para Zé Ruela, que não tem nem onde cair morto, ficar denunciando e processando pessoas. Então, nós temos que nos ajudar também. Assim que nada, gente. Eu tenho que parar. Eu estou me sentindo mal agora, tá bem? Um grande beijo para todos vocês. Aqueles que puderem ajudar, que assim o façam. Ok? E para mim foi um prazer ter estado com vocês. Espero que a informação de hoje seja compartilhada. Né? Não é uma live das bombas, das sensacionalistas, que... Eu fiz uma live, a última que eu fiz, falando sobre o esquema da manipulação. É uma live... A irmã Vilma Revo disse, irmão Adriano, obrigado por esta... Uma senhora de 90 anos. Obrigado, Adriano. Isso não foi uma simples live. Foi uma dissertação. Ela me fez uns elogios tão bonitos. Uma senhora de uma sabedoria. A live tem 1000 visualizações. 1000 visualizações. Enquanto se eu tivesse colocado aqui, bomba,
Será que a nova luz do corpo teria 4 ou 5 mil visualizações? Vai entender, né, não? Isso, às vezes, dá vontade da gente parar, sabe? Dá vontade de parar e falar assim, acabar com isso aqui, por quê? Porque você prepara um assunto que realmente é para ajudar de verdade. Não, o pessoal quer fofoca. Quer sensacionalismo, quer fofoca. Entendeu? Ah, paqueiro lugar, sabe? Isso desanima, mas desanima mesmo. Assim que nada, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Que o Todo-Poderoso Verdadeiro descanse o coração de cada um e o meu. E que possamos juntos continuar na luta em prol de ajudar outros. Porque assim a tua vida vai ter mais significado e também a minha. Faça da tua vida um instrumento de ajuda a você e a outros. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Receba um beijo no teu coração e até a próxima live. Até a próxima live. Tchau, tchau. Quantas vezes já sofri sem ninguém pra me escutar? Quantas noites eu chorei sem ter forças pra lutar? Mas aprendi que a dor, quando a gente compartilha, se transforma em uma luz que faz a vida brilhar. Olha ao seu redor, tem alguém precisando. Uma palavra, um abraço, um gesto humano. Não se feche no silêncio, não ignore a voz. A vida é mais leve, com sentimentos velozes. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Faça da sua vida um instrumento de ajuda a você e a outros também. Já me vi na escuridão, sem saber pra onde ir, mas alguém me deu a mão, me ajudou a prosseguir. Hoje eu sei que o amor é o que nos fortalece. Se damos sem esperar, é aí que ele cresce. Se um dia você cair, eu estendo a minha mão. E se for eu a tropeçar, me dê força e compaixão. Porque juntos somos fortes, somos mais do que a dor. Somos esperança viva, somos luz, somos amor. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Faça da sua vida um instrumento de ajuda a você e a outros também. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Faça da sua vida um instrumento de ajuda a você e a outros também. Cada passo que eu dou é também por você, porque a vida é um eco, tudo volta a acontecer. Se eu pudesse abrir um ombro pra acolher, então valeu cada dor, pois aprendi a viver. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Faça da sua vida um instrumento de ajuda a você e a outros também. Se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Faça da sua vida um instrumento de ajuda a você e a outros também. Cada passo que eu dou é também por você, porque a vida é um eco, tudo volta a acontecer. Se eu pudesse abrir um ombro pra acolher, então valeu cada dor, pois aprendi a viver.
Cresci com o peso de um livro na mão, mentiras ditas como a única razão, palavras que guiavam meu dia a dia, mas acabavam com minha alegria. Questionar era um risco, um crime, uma dor, mas a dúvida crescia sussurrando amor. E no silêncio da mente encontrei a canção, a coragem de seguir o meu coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar, sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Perdi amigos, perdi a família também. O preço da verdade foi um mundo sem ninguém, mas encontrei pessoas que souberam me ouvir, almas que me abraçaram e me ensinaram a sorrir. Cada lágrima caída é um passo pra voar, cada medo enfrentado é um lar pra habitar. A culpa que pesava hoje é só uma lição de que o amor começa dentro do coração. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar, sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes de um passado de prisão, mas escolhi a vida, escolhi a emoção. Não há castigo e só recomeço, uma jornada pra encontrar meu endereço. Minha voz antes presa hoje grita com paixão. Eu sou mais que um rótulo, tomo minha decisão. Agora eu vejo o céu sem limites pra olhar, sinto o vento livre me deixando sonhar. Carrego cicatrizes, mas também a libertação. Sou dono da minha história, fui a minha salvação. E quando olho pra trás, vejo quem eu fui. A dor se transforma no que não fui. Não sou perfeito, mas agora sou eu, livre pra viver no mundo que escolhi. Foram tantos caminhos cheios de dor, marcas profundas que o tempo deixou. Seguimos regras que não escolhemos e sufocaram quem somos por dentro. Mas hoje nos unimos pra não aceitar a voz de quem tentou nos fazer parar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar e ninguém mais vai nos calar. Vidas partidas por uma decisão, laços quebrados por crenças sem noção. Mas aqui estamos com passos firmes, levando adiante o que não nos define. Estamos lado a lado, prontos pra enfrentar. Por tudo que tiraram, vamos recuperar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar e ninguém mais vai nos calar. Somos muitos, somos fortes, somos o amanhã. Quem tentou nos calar não nos deterá. Cada lágrima que caiu vai nos impulsionar. Estamos
aqui pra lutar. Chegou a hora de erguer a cabeça, de mostrar ao mundo pra que ninguém esqueça. Nossas histórias têm poder pra mudar, e ninguém mais vai nos calar. Hoje marchamos com coragem no olhar, nossa mensagem ninguém vai apagar. Crescem sobre regras sem direito a sonhar, vivendo na sombra de um medo a assombrar. Armagedon, a culpa, a pressão pra seguir. Um mundo tão pequeno, difícil de sair. Olhos no chão, coração a chorar, com medo de errar e tudo desagradar. Sonhos presos, trancados no coração, mas no peito ainda bate uma revolução. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Na escola, sozinhos, sem festa pra ir, enquanto outras crianças aprendem a sorrir. Estrelas nos olhos, sonhos na mão, mas a vida impõe outro sermão. Tantos limites, futuro em restrição, não se perca no mundo, diz a pregação. Mas o coração clama por liberdade, por um amor que não julgue ou degrade. Filhos do silêncio, gritos sem ecoar, presos numa fé que não os deixa voar. Comemorações negadas, amizades proibidas, buscam a verdade pra resgatar sua vida. Se questionam, são culpados, marcados pra cair. O amor que era eterno pode até se extinguir, mas a alma é livre, ninguém pode acorrentar. Um dia encontram forças pra recomeçar. Filhos do silêncio, prontos pra gritar, desatam os laços, começam a voar. Deixam pra trás a dor e a ferida, e seguem firmes em busca de uma vida. Filhos do silêncio agora podem ouvir a voz da verdade que os faz resistir. Não mais sozinhos, encontram sua luz. O fardo do passado, enfim, se reduz. Em meio ao silêncio, ouço o choro de almas que sofreram sem poder voar. Presas em promessas de um mundo tão estreito, sonhavam com liberdade, mas não puderam alcançar. Dias se repetiam sempre iguais, em busca de respostas, afundando em ilusões. Mas dentro do peito havia algo a mais, a chama da verdade queimava corações. E agora que o vento soprou mais forte, as correntes quebradas estão no chão. O passado já não define a sorte, o presente é força, libertação. Todas as vozes que se calaram, para todas
encontrem a paz que tanto buscaram e que suas memórias nunca deixem de viver. Caminhamos juntos sem olhar pra trás. O futuro é agora, um novo sol vai nascer para aqueles que no silêncio choraram, que suas histórias possam renascer. Cada lágrima caída, cada dor sentida é um grito por justiça, por um novo amanhecer, quebrando as correntes, libertando as feridas, finalmente livres para poder crescer. As paredes caíram, as mentiras se foram, hoje vemos o mundo com outros olhos. Agora é hora de andar com nossa verdade, sem medo, sem culpa, apenas liberdade. 90 com suas histórias, sussurros de um passado que não podem esquecer. Em cada sonho, em cada vitória, encontra-se a força para recomeçar. E o tempo cura o que foi machucado, o amor é o caminho que nos guia daqui. Os sorrisos que voltaram, o abraço apertado, são marcas do futuro que está por vir. Olhos que choraram hoje brilham na escuridão, sorrisos que se foram em um mundo de opressão. A esperança renasce de um abraço, irmão, e a luta continua com o coração na mão. Lembramos daqueles que ficaram no caminho, suas vozes ainda ecoam no fundo de nós. E cada novo passo, cada novo carinho é uma vitória conquistada com a nossa voz. E agora que o vento soprou mais forte, as correntes quebradas estão no chão. O passado já não define a sorte, e que suas memórias não